Boa noite, turma. Mais uma aula de História, sejam bem-vindos, todos os alunos e alunas da quarta etapa. Aproveitem, pessoal, para aprender esses temas que nós estamos estudando são muito bons, tá? Vocês vão perceber familiaridade com a época que nós estamos vivendo, né? Nós vamos estudar hoje o período entre guerras, tá? Nós já estudamos a Primeira Guerra Mundial, o que estava acontecendo na Europa antes de acontecer a Primeira Guerra Mundial. Nós estudamos também a Revolução Russa, que quando as pessoas começaram a perceber que o seu trabalho estava sendo desvalorizado, começaram a reivindicar seus direitos, que é quando surgiu o socialismo na Rússia, tá? Pela primeira vez na humanidade. Então, esse tema de hoje é um tema bem interessante, que é o que nós vamos entender o que estava acontecendo na Europa e no mundo após a Primeira Guerra Mundial, tá? O período entre guerras. Por que período entre guerras? Porque fica entre duas guerras, duas grandes guerras, que no caso a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Então, observem o que acontece tanto na Europa, quanto na América, no mundo, tá? O tema é muito bom, turma. Eu gostaria demais que todos vocês acompanhassem essas aulas e tentassem compreender que na história é óbvio que as coisas acontecem de forma diferente, mas é igual à moda. Por exemplo, existem épocas que as calças têm a perna mais larga, né? Tem épocas que a calça é mais ajustada ao corpo. Mas, às vezes você vê uma foto de 1900 e lá vai bolinha, você olha e diz, nossa, que engraçado, jamais eu usaria uma roupa como esta. De repente, alguém começa a usar, alguém que é famoso, que tem um status admirável, né, pelas pessoas, daí você é estimulado a consumir aquele produto, aquela calça que você disse que não usaria. Basta estar na moda. Então, assim, a história, existem fatos históricos que já aconteceram, mas que não acontecem da mesma forma, mas acontecem fatos no nosso dia a dia, na nossa atualidade, que se você conhecer aquele fato histórico que tem algo parecido com o que está acontecendo agora, você entende melhor a dinâmica da vida que você está vivendo atualmente e você entende como até viver melhor. Você aprende a se proteger. Digamos que seja uma crise econômica, você aprende a economizar, você aprende a guardar, você aprende a poupar, tá bom? Na aula de hoje nós vamos falar sobre a crise de 1929, que aconteceu no período entre guerras, tá? Você também vai entender que o capitalismo, ele estimula muito você a consumir. Hoje nós somos extremamente consumidoras. Você já parou para pensar o quanto você é uma pessoa extremamente consumidor? Se de repente a gente analisasse bem como que nós vivemos hoje as coisas para nós são muito supérfluas. Por quê? Porque lá num determinado período, o que aconteceu? Foi colocado para nós um padrão de vida que nós acostumamos com ele, tá? Se de repente você entender esse assunto, você vai entender que no passado as pessoas não eram tão consumistas como nós somos, tá? Esse mercado que estimula você a ser consumidor é o mercado principalmente burguês, tá? A burguesia precisa enriquecer. E para a burguesia enriquecer, ela precisa do empréstimo de quem já é rico e precisa de um grande e vasto mercado de pessoas consumidoras, que no caso nós somos extremamente consumidoras, tá bom?
Então, vamos lá. Eu organizei aqui um slide onde eu coloquei passo a passo o conteúdo que está distribuído na apostila de vocês. Pessoal, eu não vou, todas as aulas, colocar uma apostila nova no grupo. Aquela primeira apostila que foi colocada, ela vai valer até o final do semestre, tá bom? Então, ó, de história, hoje nós vamos estudar da página 44 até a página 68, tá? Da página 44 até a página 68 tem várias atividades, mas vocês não precisam resolvê-las, tá? Porque nós teremos uma atividade que vai ser postada tanto aqui na videoaula como no grupo. Vocês poderão procurar o Olympus para imprimir, ou então vocês poderão copiar no caderno de vocês, bem organizado, e fotografar e enviar para o meu PV. Se não, vocês poderão também imprimir, responder e deixar aqui na coordenação do Olympus com a Patrícia, ok? Então vamos ver aqui. Vamos para o slide de História. Então, olha, período entre guerras. Professora Eliette Oliveira, disciplina de História, quarta etapa. A crise de 1929 e a Grande Depressão. O que houve, né? Por quê? A primeira crise capitalista nos Estados Unidos, a Grande Depressão. Para entender a crise de 1929, é preciso reportarmos ao final da Primeira Grande Guerra e suas consequências, assim como a questão da globalização da economia. Vejam bem, pessoal, após o final da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos ele se tornou um país potência, tudo bem, ok. Os Estados Unidos ele ajudou bastante aos países da Tríplice Entente, a qual ele entrou próximo ao final da Primeira Guerra Mundial, ou seja, depois que ele entrou, a guerra acabou. Então, os Estados Unidos ele ficou assim considerado o grande país, né? Aquele que resolveu a guerra, aquele que finalizou a guerra. Tudo bem, porém, os Estados Unidos, extremamente capitalista, começou a produzir em grande escala também, assim como a Inglaterra, né, que provocou a primeira Revolução Industrial, que gostaria de expandir o seu comércio para todos os continentes, e os Estados Unidos passou a concorrer com a Europa. A Europa, depois da Primeira Guerra, foi ajudada, de certa forma, pelos Estados Unidos, ou seja, os países que estavam do lado da Entente foram ajudados pelos Estados Unidos. Então, eles voltaram a trabalhar, voltaram a produzir em grande escala também, e ficou assim, os Estados Unidos produzia, a Europa produzia também. Então, o mercado consumidor ainda era pequeno. Resultado, os Estados Unidos produziu demais e não tinha para quem vender. Lembra daquele detalhe, pessoal? No sistema econômico capitalismo, o que acontece? O que vale é a demanda da procura e da oferta. Por exemplo, se tem muita gente procurando, o preço daquela mercadoria vai ser alto, porque tem muita gente à procura daquele objeto para comprar, daquela mercadoria para comprar. Porém, se tiver em grande quantidade e não tiver muita gente querendo comprar, em vez do preço aumentar, o preço cai. Então, isso para o sistema capitalista não é bom, tá? Então, só para vocês começarem a observar o porquê que houve a crise de 1929, tá? Continuando. Nós vimos que após a Primeira Guerra Mundial a Europa estava destruída. É isso? Que país saiu vitorioso da Primeira Guerra Mundial? É óbvio, vocês lembram, foi os Estados Unidos, não é isso?
Além de sair vitorioso, ainda ajudou os países que eram do lado da Entente, o lado que ele participou já no finalzinho da guerra. Então, Estados Unidos foi o vencedor, aí enriquecidos, pois forneceram armas, alimentos e empréstimos aos países. Lembrem-se, os países da América, da Europa, que estavam do lado da Inglaterra, ou seja, a Tríplice Entente. Prestigiados, os Estados Unidos também se tornaram um país, os Estados Unidos ficou prestigiados, pois foi ele só entrar na guerra e a guerra acabar. Como eu falei para vocês agora há pouco, os Estados Unidos ficou, sendo o tempo todo comentado que a partir do momento que ele entrou já no finalzinho da guerra, ele resolveu o problema, ele era o vencedor. Então, mesmo os outros países como a Inglaterra, a França, que já estavam envolvidos nessa Primeira Guerra, não tiveram a mesma disposição dos Estados Unidos, não ficaram tão famosos quanto os Estados Unidos. Porém, os Estados Unidos ficou com todo esse louvor, com toda essa glória, que resolveu finalizar a guerra que vários outros países estavam envolvidos e não conseguiam chegar a um desfecho. O principal fator, da crise de 1929, produção torna-se maior que o consumo, ou seja, produziram demais, como eu acabei de falar, produziram demais e não tinham consumidores, tá? Se não tinham consumidores, como que eles iriam crescer economicamente dessa forma? Então, daí vocês começam a entender a queda, não é isso? No sistema capitalista, isso não é bom. A crise gerou desemprego, reduções na produção e excedentes, ou seja, sobras. Essas sobras, pessoal, infelizmente, iam baratear o custo das mercadorias, tá? Quando eu for falar do Brasil, eu vou contar um fato que aconteceu nessa época. Getúlio Vargas percebe que o Brasil tinha produzido mais café do que ia necessitar, não é isso? Porque os Estados Unidos estavam em crise. Os Estados Unidos era o maior comprador de café. Resultado, os Estados Unidos não comprou café todo e também não emprestou dinheiro ao Brasil, como era de praxe acontecer. Agora me falem, que tombo, né, que o Brasil levou nessa época? Isso chama-se crise. Uma crise econômica que começou lá nos Estados Unidos e repercutiu em principalmente em todos os países capitalistas também. A consequência maior foi o desemprego. 15 milhões de pessoas desempregadas. Olha, turma, a partir do momento que tem muitas pessoas desempregadas, existem milhões de pessoas que não estão consumindo. Observe, pessoal, agora mesmo, tá? Estava demorando, né? Alguém vai dizer assim, estava demorando a professora falar do momento atual. Isso chama-se contextualização. Eu falo de algo que já aconteceu e integro a um fato que está acontecendo atualmente. Isso tem o nome de contextualizar. Agora mesmo, com a pandemia, milhares e milhares de brasileiros estão desempregados. Eu falo brasileiros porque estou me referindo mais ao Brasil, mas isso é mundial. O desemprego está aumentando em todos os países. O que acontece? Quando as pessoas estão desempregadas, o consumo dessas pessoas cai. Tá? Se o consumo dessas pessoas cai, o que vai acontecer? A economia vai cair também. E outra coisa que eu gosto muito de falar é que quando a economia cai, não é só porque as pessoas pararam de comprar, é porque também as pessoas que estavam devendo
deixaram de pagar, tá certo? Se tornaram inadimplentes. A partir do momento que você para de pagar uma conta e você se torna um inadimplente, o que vai acontecer? A inflação, pessoal, ela vai subir. Se você é uma pessoa que dá calote, você é culpado pela inflação, viu? Aí alguém diz assim, mas professora, só eu? Não, não é só você. Todas as pessoas que compram e têm dificuldade para pagar ou não paga, tem muita gente, pessoal, que compra e não paga. Eu já trabalhei em lojas, trabalhei 4 anos no Armazém Paraíba, lá em Tucuruí, e eu lembro que tinha pessoas que compravam muito, né? Não era questão de comprar um objeto apenas, compravam móveis para organizar uma casa todinha e de repente perdiam o emprego, ou então é porque eram caloteiras mesmo e não pagavam. E eu lembro que nessas lojas grandes existe um financiamento, tá? Quando você faz a compra, você nem percebe, mas a documentação que você assina como comprador, principalmente quem compra a prazo, você assina documento de uma financeira, tá? Que a loja guarda aquele documento para comprovar para a financeira que a loja pegou o dinheiro emprestado, para comprovar que um cliente comprou. E se aquele cliente não pagar, a loja também tem como provar que aquele cliente não pagou. Então, o que vai acontecer? A loja vai pagar maiores juros para a financiadora, não é isso? E a financiadora vai aumentar o valor da cobrança dos juros para a loja. Então, a loja também vai triplicar o valor para o consumidor. Por exemplo, se você não paga, você gera um problema para mim, para as outras pessoas, para todos, porque a loja ela não pode perder, a financiadora também não, o banco também não. O que vai acontecer? Aquela loja vai remarcar os preços, tá? Vai aumentar, vai colocar uma margem de juro a mais, e isso chama-se inflação. Quando todas as lojas precisam sanar aquela dívida das pessoas que compraram e se tornaram inadimplentes, e elas precisaram aumentar os juros naquelas mercadorias, faz com que haja uma superinflação. Tá, pessoal? Só para a gente entender o que é inadimplência, o que é juro, o que é inflação, como que acontece uma crise financeira. Um dos detalhes é esse, é você comprar, não pagar, ou então deixar de comprar, tá? Quando você deixa de comprar, também causa uma crise econômica, porque como o nosso sistema é capitalista, países que vendem pouco, que estimulam um pouco as pessoas a comprar, infelizmente tem uma queda muito grande na economia. Então, vamos voltar a falar da nossa história. A mundialização da crise capitalista. Drástica redução do crédito nos Estados Unidos a outros países. Como os Estados Unidos estava em uma crise financeira, rapidinho ele parou de emprestar dinheiro. Elevação das tarifas alfandegárias, igual retratação do comércio mundial. Ele começou a elevar as tarifas que antes ele cobrava menos dos países que negociavam com ele. Então, ele passou a elevar essas tarifas. Eliminação da importação de supérfluos, parou de importar de outros países coisas que para eles eram supérfluas. Fragilidade política e econômica do capitalismo, ou seja, o capitalismo começou a ficar com cara de quem ia cair. Nossa, será? Porque os Estados Unidos era a fonte do poder do capitalismo e estava parecendo que estaria finalizando. O capitalismo estava numa crise muito grave. O cinema, e em especial a genialidade de Charlie Chaplin,
criticou os efeitos da crise e a alienação produzida pelo capitalismo. Ou seja, lembrem-se, você se tornar alienado não é bom. Conheça outras saídas. Aprenda a pensar por si. Alienado é aquele que segue moda. A moda é uma invenção capitalista, sabia? A partir do momento que você pensa o tempo todo em acompanhar moda, você é uma pessoa que está sendo estimulado ao consumo pelo nosso sistema econômico. Reflexos da crise de 1929 no contexto do Brasil. Quebrou a oligarquia latifundiária coronelística, ou seja, os coronéis aqui no Brasil, pessoal, infelizmente nessa época, os coronéis eram que mandavam, tá? O Brasil, por mais que tivesse presidente, tivesse governos, prefeitos, mas quem mandava mesmo eram os coronéis, tá certo? Nesse período aí aconteceu também a época da política do café com leite. 4 anos mandava um presidente de São Paulo que representava o café, 4 anos representava Minas Gerais, que era o leite, tá certo? Então tinha até o voto que os coronéis colocavam as pessoas para escolher quem eles queriam. Então, assim, nessa época, com a crise do capitalismo lá nos Estados Unidos, os coronéis quebraram. Por que eles quebraram? Por causa do café. Lembram-se que eu acabei de falar sobre a grande produção de café? Olha só, corte nos subsídios do café. Os Estados Unidos parou de investir no café. O café representava 71% das exportações. Em 1929, 445 milhões de exportações. Já em 1930, um ano depois, apenas 180 milhões, ou seja, houve uma diminuição muito grande. Preços em quedas e estoques elevados, ou seja, produziram muito café porque contavam que iriam vender todo o café. Mas, como os Estados Unidos era o principal comprador, além dele não comprar, ele não pôde emprestar dinheiro ao Brasil. Olha que coisa, né? Preços em queda, estoques elevados, falência dos barões do café, subida ao poder por parte de Vargas, através da Revolução de 30. Como eu falei para vocês, Getúlio Vargas, quando ele percebeu que o Brasil estava numa crise do preço do café, o que ele fez? Ele queimou o café. O excedente, né? O que tinha sobrado, o que o Brasil não estava conseguindo vender, ele queimou para eliminar aquele café, porque do jeito que tinha café demais e tinha consumidores de menos, o preço do café ia cair. Então, para fora do Brasil, o café estava com preço em queda. Então, o que ele fez para elevar o preço do café? Ele queimou, tá? É assim que funciona. Quando nós temos uma crise econômica aqui no Brasil, como eu sou mais velha do que a maioria de vocês, não é isso? E eu já passei por várias crises econômicas aqui no Brasil, e vocês também. Às vezes vocês podem até não lembrar, mas se vocês forem pesquisar, vocês irão perceber que vocês já passaram por crises econômicas, tá? Quem nasceu do ano de 2000 para cá já vivenciou várias crises econômicas. Crises que alguns presidentes, alguns governantes achavam que nunca ia chegar no Brasil, e chegou, tá? Então, voltemos aqui. Vamos brincar mais um pouquinho aqui com o slide de história. A crise atingiu o Brasil? Sim, moço, é claro. Como? Os Estados Unidos eram o maior comprador do nosso café.
e com a crise deixaram de comprar. Ao mesmo tempo, concedia empréstimos ao governo e com a crise pararam de emprestar dinheiro. Já ouviram aquele ditado que a pessoa foi pego de calças curtas? Houve uma chuva, ficou tudo alagado e a pessoa estava de calças curtas? Pois é, o Brasil estava nessa situação. Contava que ia vender mais de 400 milhões em café para os Estados Unidos. Esperava dinheiro emprestado dos Estados Unidos. Resultado, não conseguiu vender nem 200 milhões de café para os Estados Unidos e ainda teve o corte da ajuda dos Estados Unidos. Então o Brasil ele teve um problema sério, tá? O Brasil teve um problema grave nessa época. Aí lá nos Estados Unidos tivemos o Roosevelt e o New Deal, intervenção do Estado americano, minimizar os efeitos da crise nos Estados Unidos, conter as manifestações da população, ou seja, esse camarada aqui, né, o presidente Franklin Delano Roosevelt, ele percebeu que tinha que fazer alguma coisa para ajudar os norte-americanos, para conter as manifestações. Quem ensinou o povo a se manifestar foram o povo russo, né? Vocês lembram? Lá na Revolução Russa, que o pessoal os operários começaram a se juntar com o pessoal da área rural para se manifestar por causa dos pagamentos, por causa da carga horária. Não estavam ganhando o suficiente, estavam trabalhando demais. Então, lá nos Estados Unidos, eles perceberam que já estavam perdendo o controle na época da crise. Então, ele teve toda essa ideia de fazer uma intervenção do Estado americano para conter as manifestações populacionais e minimizar os efeitos da crise. Então agora, pessoal, eu vou colocar um vídeo para vocês aqui que é bem interessante para vocês entenderem mais ou menos o que houve, tá, na crise de 1929. A crise de 1929 pode ser analisada de duas formas, uma baseando-se na instabilidade do capitalismo e outra baseando-se na sua estabilidade. A primeira que veremos é a análise com base na instabilidade. Durante a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos participaram principalmente fornecendo alimentos, armas, produtos industrializados e empréstimos em dinheiro para os países da Tríplice Entente. A guerra então se tornou um evento bastante lucrativo para a economia americana, que já era uma das maiores antes do conflito. Além do mais, a guerra não ocorreu em solo americano, o que foi bastante positivo para os Estados Unidos. Somente em 1917 é que os Estados Unidos entraram efetivamente na guerra, enviando seus soldados. Com o fim da guerra, em 1918, os Estados Unidos continuaram com os empréstimos e com o fornecimento de alimentos e produtos industrializados para os países europeus, principalmente para a Alemanha, agora com a finalidade de reconstruí-los. Por conta desses acontecimentos, na década de 1920, houve um forte crescimento industrial americano e a expansão do crédito, ou seja, as pessoas podiam pegar dinheiro emprestado nos bancos com mais facilidade, para dessa forma estimular o consumismo, bastante propagado pelo American Way of Life. Diante desse cenário de otimismo econômico, teve-se a expectativa de que o crescimento fosse continuar nesse ritmo, o que ocasionou uma forte valorização das ações na Bolsa de Valores. As ações representam pequenas partes de uma empresa, a qual vende suas ações na Bolsa de Valores como forma de captar dinheiro. Por exemplo, vamos supor que uma empresa valha 100 mil dólares e suas ações custam 10 dólares. O investidor, ao comprar essa ação, estará investindo nessa empresa, melhorando seus equipamentos e trazendo novos funcionários, por exemplo. Algum tempo depois, com as melhorias que ocorreram, essa empresa agora vale 200 mil dólares. Então, a ação que antes era 10 dólares passa a ser 20 dólares, dando um lucro de 10 dólares para o investidor, caso ele venda essa ação. Foi dessa forma que os americanos, ao verem as ações das empresas valendo cada vez mais, passaram a investir na compra e venda de ações. Porém, esses valores eram mera especulação,
ou seja, não correspondiam ao valor real da empresa. Esses valores elevados das ações eram devido ao otimismo de crescimento econômico que havia naquele momento. Era como se os preços das ações aumentassem sem que o valor da empresa também aumentasse. Aos poucos, os europeus foram se recuperando dos prejuízos causados pela guerra. Dessa forma, diminuíram bastante os empréstimos e importações que faziam dos Estados Unidos. Mesmo assim, a produção industrial americana continuou crescendo. Porém, os salários não aumentaram na mesma proporção que a produtividade industrial. Dessa forma, começou a haver uma superprodução. Os Estados Unidos não estavam mais exportando tanto para a Europa e o próprio consumo interno não acompanhava o nível de produção, principalmente por conta do poder aquisitivo não acompanhar o crescimento industrial. Com esse excesso de oferta, os preços diminuíram e funcionários foram demitidos. Com a diminuição dos preços, os investidores perderam a confiança no mercado, o que levou milhares deles a começar a venderem suas ações. Em 24 de outubro de 1929, houve a quebra da Bolsa de Valores. Os preços das ações caíram tanto que os investidores tentavam vender suas ações por preços baixíssimos, ou nem sequer conseguiam mais vender, justamente porque muitas dessas ações eram fruto da especulação financeira. Várias indústrias e bancos foram à falência, deixando milhares de pessoas desempregadas. Vários países que dependiam da economia americana também sofreram com a crise. Uma exceção foi a União Soviética, que se isolou com seu socialismo. Em 1929, o presidente dos Estados Unidos era o republicano Herbert Hoover, um defensor do liberalismo econômico, ou seja, da não intervenção do Estado na economia. As medidas adotadas por Hoover para acabar com a crise foram insuficientes e ineficazes. Por exemplo, anunciou a redução de impostos para tentar manter o poder de compra das pessoas. Nas eleições de 1932, Hoover foi derrotado pelo democrata Franklin Delano Roosevelt, o qual implementou o New Deal como forma de conter a crise. O New Deal foi um conjunto de medidas econômicas e sociais adotadas entre 1933 a 1937, baseadas no pensamento do economista John Keynes, em que basicamente o Estado passaria a intervir na economia, controlando a produção industrial e agrícola. As principais medidas do New Deal foram investimento na construção de obras públicas com a finalidade de gerar mais empregos, controle da emissão de moeda, juntamente com a desvalorização do dólar, para favorecer as exportações, criação da previdência social e redução da jornada de trabalho para 8 horas diárias. Com a redução da jornada diária, as empresas precisariam de mais funcionários, o que aumentaria as contratações. O New Deal conseguiu alguns resultados positivos, porém, os Estados Unidos só conseguem superar a crise com a chegada da Segunda Guerra Mundial, principalmente por conta do alistamento militar ter diminuído o desemprego. A análise da crise baseando-se na estabilidade do capitalismo mostra que crises são normais no sistema capitalista, mas elas são passageiras, desde que o Estado não interfira. Por exemplo, em 1921 houve uma forte crise na economia americana, mas em 1923 já havia sido superada, devido à não interferência do Estado. Por esse lado, vejamos a análise da crise de 1929. Em 1913, foi criado o Banco Central dos Estados Unidos. Ele é quem controlava todos os outros bancos do país. O governo, visando acelerar a economia, adotou na década de 1920 medidas para inflacionar a moeda, ou seja, aumentar sua emissão. Quanto mais moeda, menor seriam as taxas de juros. Assim, maior seria a facilidade para empresas e pessoas pegarem empréstimos. As empresas, ao pegarem empréstimos para investir em seus projetos, fez com que a economia e o consumo crescessem, pois mais empregos foram gerados. Porém, o Banco Central, controlando a oferta monetária, acabou desestabilizando a economia, que deveria se autorregular. Foi dessa forma que o governo, ao tentar frear os altos índices de inflação, acaba subindo os juros. As empresas que pegaram empréstimos, agora com juros altos, começam a demitir funcionários ou a entrar em falência, por não terem condições de pagar os empréstimos. Para essa análise, o New Deal, mesmo criando empregos, também acabou com vários empregos já existentes, devido ao aumento de impostos para financiar as medidas desse plano. O que levou ao fim da crise de 1929 para essa análise foram os cortes de gastos do governo depois da Segunda Guerra Mundial.
De 1944 a 1948, o governo dos Estados Unidos reduziu os gastos em 72 bilhões, uma redução de 75%. Portanto, os drásticos cortes nos gastos e as ligeiras reduções de impostos foram as medidas que impulsionaram o crescimento econômico. E aí, se interessou sobre a Bolsa de Valores? Que tal aprender a investir em ações com pouco dinheiro? Clique no link da descrição para saber mais.